didática possível, tá? E sem sombra de dúvidas, no fim dará tudo certo. Deixa eu só conferir aqui mais uma coisinha. Pronto. Aqui tudo certo. Ok. Bom. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Pronto. Vambora. Vambora. Aqui. Aqui. Bom, pessoal, classes gramaticais. Boa noite a todos. Aula de língua portuguesa. Preparem-se, pois eu vou usá-los nesta noite. Vamos rachar a cuca hoje estudando classes gramaticais, beleza? Pessoal, quando nós estudamos classes gramaticais, nós estamos dentro da morfologia. E antes de falar sobre cada uma dessas classes, eu quero te mostrar quais são. E quero te mostrar que existem dois tipos. Primeiramente, quantas classes gramaticais nós temos? Pessoal, nós temos exatamente 10 classes gramaticais. Isso mesmo, 10 classes gramaticais. Nós temos o grupo das classes variáveis, e temos o grupo das classes invariáveis. Invariáveis. Deixe-me fazer uma setinha mais bonitinha aqui. As classes invariáveis. Pessoal, se são 10 classes, tá? São 10 classes. 4 de um lado e 6 do outro. Se nós usarmos um pouco a cabeça, o cérebro, nós entenderemos o seguinte. Eu posso decorar as 4 invariáveis, que automaticamente todas as outras serão variáveis. E quando nós falamos sobre classe gramatical invariável, nós estamos falando que elas são invariáveis em gênero. Quando nós falamos sobre gênero, nós estamos falando sobre masculino e feminino. Masculino e feminino. Então, quando ele é invariável em gênero, é que não haverá as duas formas, masculino e feminino. E uma outra forma de invariação é em número. Então, quando a classe ela é invariável, ela não varia. Não varia ou não varia? Não varia, né, gente? Gente do céu! Que não vareia, rapaz, tá doido? Vou até tomar meu café agora pra engolir a saliva. Gente, que não vareia. Eu vou dar um pulinho lá semana que vem pra puxar a orelha de vocês. Falaram que fui convidado pra festa do Pinhão. Falaram que é boa a festa do Pinhão. É boa mesmo ou é só resenha de vocês? Não, mas não tem pinhão? Não tem pinhão? A gente que faz a festa, o pinhão já tem. O que estão falando aí? Ah, é a época do pinhão mesmo. Ou uma vez eu comi uma farofa de pinhão, o negócio é bom, hein? O negócio é bom. Quando nós falamos em
em classe gramatical invariável em relação a número, é porque não existe singular e plural. Opa! Singular e plural. Até aqui tudo bem, pessoal? Até aqui tudo tranquilo, né? Então a gente vai agora decorar as 4 classes gramaticais invariáveis. Nós vamos agora decorar as 4 classes gramaticais invariáveis. 4 invariáveis. Vamos lá? Você que está com sua caneta, o seu papel, você vai fazer o mesmo desenho que eu estou fazendo aqui, tá? Você vai acompanhar a construção do conhecimento comigo. Lererê. 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 Professor, é isso mesmo. O que é que isso parece, pessoal? Uma porta! Isso aqui entra na porta. Vocês estão de sacanagem com a minha cara. Professor, que pornografia é essa? Eu vou processar o curso Papa Mike. Isso aí não cai na minha prova, pessoal. As 4 classes gramaticais invariáveis são aquelas que estão na pica. Quais são? Preposição. Conjunção. Opa, pulei aqui, desculpa, pessoal. Às vezes eu penso uma coisa e escrevo outra, tá? Preposição, interjeição, conjunção, advérbio. Quais são as 4 classes gramaticais invariáveis? Vai lá, todo mundo comigo. Preposição, interjeição, conjunção, advérbio. Preposição, interjeição, conjunção, advérbio. De novo. Preposição, interjeição, conjunção, advérbio. Pronto. Tá todo mundo agora... Oi? O pessoal repetiu tudo certinho? Todo mundo tá com a pica na boca, então. Pessoal, vocês nunca mais vão esquecer isso aqui, tá? Classes gramaticais invariáveis, preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Tá bom? Gravem isso, levem pra vida. Quais são as outras classes gramaticais? Vamos escrever? Volta. As outras classes são adjetivo, substantivo, numeral, pronome, verbo, artigo. Quando nós falamos sobre variáveis, é que eu vou ter assim, ó, ele não, né? Ela é bonita. Elas são bonitas. Ou eles são bonitos. Então aqui eu tenho um adjetivo com a variação do masculino, do feminino para o masculino e do singular para o plural. É isso que nós chamamos de variação, pessoal. Agora, por exemplo, preposição. Preposição para. Ele foi
para o shopping. Eles foram para o shopping? Não faz sentido, pessoal. Não precisa. Não varia, não é não vareia, é não varia. Tá bom? Advérbio. Advérbio. Ele é muito feliz. Eles são muito felizes. Muito feliz, não é muitos felizes. Por quê? Porque aqui é um advérbio. Ô Paulo, como é que eu vou saber se é um adjetivo, se é um advérbio? Calma. Fecha o zíper. Uma coisa de cada vez. Beleza? Vou apagar essa baguncinha que eu fiz aqui. E vamos continuar. Nós vamos trabalhar, pessoal, todas as classes gramaticais. Fiquem tranquilos, tá? Onde é um pouquinho preocupante. Você precisa estudar com um pouco mais de ênfase. Verbo. Porque aqui nós trabalharemos tempos e modos verbais. Aqui complica um pouquinho, para não dizer bastante. Onde complica um pouco, conjunção. Nós estudaremos as conjunções coordenativas, as conjunções subordinativas. Mas, ó, preposição, interjeição, advérbio, tranquilo. Adjetivo, tranquilo. Substantivo, numeral, pronome, artigo, nem se fala. Pessoal, tranquilinho, tá? A gente vai por partes, como aquele cara da IOC, tá? Por partes, tá bom? Vamos lá. O que é um artigo? O que é um artigo, professor? Antes de mais nada, pessoal, um artigo é o seguinte. Primeiro, nós estudamos artigo na morfologia. Na morfologia. E o artigo é uma classe variável ou invariável? Variável. Quais são as classes gramaticais invariáveis? Repitam comigo. Preposição, interjeição, conjunção, advérbio. Preposição, interjeição, conjunção, advérbio. Não tirem da boca. Volta comigo. Dentro dos artigos, Matheus ainda vai me dar uns tiros ainda por causa disso. Dentro dos artigos, nós temos os artigos definidos, os artigos definidos. Os artigos definidos, pessoal, eles têm a função de especificar. Tá bom? Eles têm a função de especificar. Quais são os artigos definidos? A, o, as e os. Esses são os artigos definidos. O Juninho, quem que é o Juninho? É aquele que está estudando para o primeiro concurso. E toda turma tem o Juninho. O Juninho é aquele que está estudando para o primeiro concurso. Ele quer saber mais do que o professor. Ele chuta até nota de corte para o concurso que não saiu nem edital ainda para esse concurso. Aí o Juninho, ele foca tanto nas coisas complexas e se esquece do básico. Por exemplo, dei a ela o meu
mais puro amor. Ó que romântico. Depois dizem que homem não ama. Dei a ela o meu mais puro amor. Pessoal, esse a é um artigo? Pensem comigo. Esse a é um artigo? Olha, essa turma ela me dá orgulho. É a melhor, ó, vocês são a minha melhor turma do Papa Mike de segunda-feira. A melhor. Quando nós falamos dei a ela, pessoal, dei o meu mais puro amor a alguém, preposição. Muito bem. Muito bem. Então a ela não pode ser artigo. O a em alguns momentos vai ser um artigo. O a em alguns momentos vai ser uma preposição. Então você precisa ter um certo cuidado, tá bom? Bom, vamos continuar. Eu tenho também os artigos indefinidos. Volte aqui comigo para a tela. Os artigos indefinidos. Caneta azul. Caneta azul. Azul caneta. Indefinidos. Eu tenho que parar de cantar porque eu tenho dislexia, né? Se eu cantar, eu escrevo errado. Se eu pensar, eu escrevo errado. Eu sou do tipo que eu vou correr na praia, que eu mastigo o chiclete, eu tropeço e caio no chão. Eu não consigo mastigar um chiclete e caminhar ao mesmo tempo. O artigo indefinido, qual é a função dele, Paulo? Generalizar. Generalizar. Quais são? Um, uma e seus plurais, uns e umas. Muito cuidado com o um e o uma. Por quê? Porque, deixa eu ver como que eu vou colocar isso aqui pra você. Vou colocar só um OBS. OBS. Não possui sentido numérico. Numérico. O sentido do artigo indefinido é de generalização. Não tem nada a ver com sentido numérico. Lá na frente, isso fará sentido quando nós falarmos sobre o numeral. E vamos falar sobre isso hoje, tá? Uma situação interessante sobre artigo acontece em um caso chamado derivação imprópria. Derivação imprópria. O que é a derivação imprópria? É o seguinte. Nós temos, por exemplo, o verbo cantar.
Cantar. Cantar, pessoal, é um verbo. Cantar é um verbo. Porém, eu posso fazer o seguinte, deixa eu ver aqui. Falar. Falar também não é um verbo? Vou colocar aqui também como exemplo. Falar. Falar também é verbo. Falar também é verbo. Ok. Pessoal, imagine você, moça, que você está naquele seu dia de folga dos estudos, se é que esse dia existe. É o dia em que você não rende. Você tenta estudar e não consegue. Esse dia é normal, pessoal, tá? Você tenta estudar português, não vai, tá? Você tenta estudar direito, não vai. E o que sugere em nós? É diferente. O estudo para concurso, ele é diferente da pedagogia, tá? Na pedagogia, um professor ou um grupo organiza o que eu vou estudar. É o que você recebe aqui no curso. Alguém do pedagógico fala assim, ó, hoje a aula será de português. Você queira ou não, a aula será de português. Goste de mim ou não, a aula será de português. Porém, o seu estudo dirigido, que é o que te aprova, porque o que te aprova não é estar aí sentado agora assistindo a esse professor do cabelo vermelho, queimado do sol, todo enferrujado, falando de artigo. Se isso aprovasse, toda a turma seria aprovada. O que te aprova é o que você faz fora daqui. É o seu estudo não pedagógico. Ok? E no estudo não pedagógico, existe até um termo na linguística, não lembro agora se é... Eu esqueci o nome do termo agora. Mas é o contrário do pedagógico, tá? E você precisa de muita disciplina. Mas um certo dia, você não estava rendendo o estudo. Aí o seu crush mandou um direct. Você postou lá um story. Se fosse fácil, todos conseguiriam. Foco na farda. Hashtag fé no distintivo. Aí o seu crush foi lá e colocou um foguinho. Aí você foi e colocou uma carinha triste. Aí ele falou assim, o que foi? Aí você disse, eu estou triste. Aí ele fala assim, fica triste não, você é tão bonita. Cara, o homem é muito idiota, né? Ele... Não, pode perguntar pras meninas, elas já receberam cantada assim. O que houve? Tô com depressão. Que depressão que é? Você é mó gata. Ai, meu Deus do céu. Aí o seu crush falou assim, que triste o quê? Você é mó bonita. Vamos sair pra comer um pinhão? Uma farofa de pinhão? Vamos. Ah, tá, paçoca. Não é farofa de pinhão, é paçoca? Mas eu comi com arroz, gente, igual farofa. Ah, meu Deus do céu. Tá, fui enganado. Aí ele falou assim, vamos comer uma paçoquinha de pinhão, meu pinhãozinho do verão. Porque não tem pinhão no verão, então tem que ser uma coisa mais exclusiva. Meu pinhão do verão. Aí ela falou assim, vamos. E aí eles foram pra um lugar bem bacana, tá?
Começaram a conversar e ele falava muito bem. Olha, galanteador. E ela estudou mais do que na aula, porque o cara falava tudo corretamente, não errava uma regência com pronome relativo. Olha, aí ela voltou pra casa. Toda amiga tem a amiga dos fuxico. Não existe mulher que não tenha a do fuxico. É a amiga que ela conta tudo o que acontece no seu dia. Amiga, você não sabe o que aconteceu. A outra fala, não, mas fala. É desse jeito. Aí, ela contou, ó, eu saí com, vai lá, Felipe. E aí, o que você achou? Olha, o falar dele é tão bonito. O falar dele é tão bonito. Pessoal, o falar dele é bonito. Esse falar deixou de ser um verbo quando eu coloquei um artigo atrás dele. Falar agora não é mais verbo. Eu não posso colocar artigo antes de verbo. Não posso. É por isso que não existe crase antes de verbo. Porque eu não posso colocar artigo. Se eu tenho um artigo antes do verbo, não é mais verbo. O que aconteceu aqui, pessoal? Aconteceu um caso chamado substantivação. Substantivação. E essa substantivação acontece na derivação imprópria. Isso aqui nós estudamos na formação de palavras. Eu pulei porque não cai tanto em concurso a derivação. No concurso de vocês não cai. Cai mais para concurso municipal. De repente um concurso de guarda municipal, um concurso de prefeitura, caia a cobrança das derivações. Mas você precisa entender que quando eu tenho um artigo antes de um verbo, ele não é mais verbo, ele é um substantivo. Então, o falar dele é bonito, o comer dele é bonito. Se bem que é impossível alguém comer bonito, a gente ou come com a boca fechada ou come de forma feia, tá? O cantar dele é fofo. E a gente vai brincando com os verbos, colocando o artigo antes dele. Isso é um processo de substantivação. Ok? Alguma dúvida aqui, pessoal? Ótimo! Vamos falar agora sobre o seguinte. Vou apagar isso aqui. Vou colocar com a caneta mesmo. Preto. Um feedback de vocês. A outra turma, eu peguei um feedback com alguns alunos da outra turma. Eles falaram para mim, eu quero o feedback de vocês também, que preferem a construção da aula na escrita, como estou fazendo aqui. Segundo eles, conseguem entender melhor do que quando eu trago o slide pronto e faço observações. Até aqui tá bom, tá melhor, tá pior? Depois vocês passam o feedback pra gente, por gentileza, tá bom? Isso é muito importante pra gente entregar da melhor forma possível pra vocês, tá certo? Já mandaram alguns feedbacks no grupo aí. Continue mandando no grupo também que já ajuda, tá bom?
Bom, voltando aqui pro quadro. Semântica. Já falei para vocês sobre a semântica. Pessoal, a semântica... A semântica só existem duas, tá? Ou eu tenho a forma específica, opa, não é é um bravo aqui. Ou a forma genérica, tá? A forma específica é o artigo definido, a forma genérica é a forma do artigo indefinido. Quando eu digo assim, eu chego pra minha mãe e falo assim: ô mãe, conheci uma mulher. Observe. Ô mãe, conheci uma mulher. Ela vai pensar: ih, é só mais uma. Lá em casa eles fazem bolão. Quando eu falo que estou conhecendo alguém, eles fazem bolão. Para ver quem dura um mês, uma semana, 2 meses. Geralmente quem aposta uma semana ganha o bolão, mas beleza. Ela falou: mãe, estou conhecendo uma pessoa. Aí ela fala assim: ih, é mais uma. Agora, se eu falar: ô mãe, estou conhecendo a pessoa, ela vai falar: opa, não é qualquer pessoa, é a pessoa. A pessoa. Se eu falar assim: eu comentei contigo pela manhã sobre um churrasco. Ou vai rolar um churrasco na casa da Letícia. Vai rolar um churrasco na casa da Amanda. Aí, eu comentei contigo, ó, a Amanda vai fazer um churrasco hoje após as 18. Beleza. Aí, às 17h30, fala assim: ô, tô indo ali pra um churrasco. Quando eu digo assim, estou indo para um churrasco, eu não fiz ligação com o churrasco da Amanda. Porque eu falei de forma genérica. Agora, se eu falar, estou indo para o churrasco, opa, esse churrasco é um churrasco específico. É o que comentei durante o dia. Então, o o a, o uma fazem total diferença na hora da fala ou da escrita. Tá bom? Na hora da fala ou da escrita. Beleza? Emprego do artigo. Ô Paulo, ele tá desempregado? Piada do tio do pavê essa daí, né? Volte aqui comigo. Emprego. Ô Paulo, até o artigo tem emprego e eu não. Pois é. Emprego do artigo. O artigo, ele pode ser facultativo, quando que ele será facultativo? Em 2 ocasiões. Primeira ocasião, nome de pessoa. Antes de nome de pessoa. Você pode observar que em alguns lugares as pessoas usam o artigo antes do nome de pessoa. Por exemplo, em São Paulo, usa-se bastante. Vou para a casa do Igor. De mais o. Vou para a casa do Igor. Em Pernambuco, por exemplo, não se fala assim: vou para a casa do Igor. É vou para a casa de Igor. Esse presente é de manhinha, é de mãe. De mãe. É o presente de mãe.
Em São Paulo fala, é o presente da mãe. São Paulo tem essa presença mais do artigo, tá? Semanticamente, a presença do artigo traz uma aproximação maior, tá? Grave isso porque quando nós estudarmos crase, isso aqui é fundamental. E eu vou daqui a pouco dar um exemplo para você decorar e você pode anotar e pode me cobrar. Você nunca mais vai errar uma questão do uso facultativo da crase depois desta aula. Porque quando nós aplicamos a crase, nós temos ali uma preposição e um artigo. E a preposição ela é sempre obrigatória. É o artigo que pode ser negociado. Então, quando você entende quando o artigo ele é obrigatório, quando ele é facultativo, você não erra a questão de crase, tá bom? Então, ó, nome de pessoa. E antes do pronome possessivo, adjetivo. Ô Paulo, eu não entendi nada agora. Eu já não sei o que é pronome. Aí você fala pra mim que existe um tal de pronome possessivo adjetivo. Meu aluno, calma, você tá comigo. Você tá com o Neymar da língua portuguesa. É só golaço, relaxa. Eu trouxe aqui 4 casos e você nunca mais vai se esquecer disso. 1. Esse é o seu celular. Esse é o seu celular. Caso 2. Este é o meu. Este é o seu celular e este é o meu. Observe que os dois casos estão no mesmo contexto, ok? Isso é muito importante. Segunda hipótese. Frase 3. Dei um presente a minha namorada. 4, no mesmo contexto. Você deu algo à sua pronto, aqui no mesmo contexto. Pessoal, esse é o seu celular. Deixa eu inclinar um pouquinho essa cadeira aqui, peraí. Aí. Foi muito. Aí. Esse é o seu celular. Este é o meu. Tá? Dei um presente à minha namorada. Você deu algo à sua? Vamos analisar? Cadê os artigos? Esse é o seu celular. Este é o meu. Dei um presente à minha namorada. Porque a crase é o A mais A. Até aqui sem dúvida, né, pessoal? Lembrando que crase não é o nome desse acento, tá? Crase não é o nome do acento. Isso aqui é um acento indicativo de crase. O nome desse acento é grave.
Não é acento de crase não, tá, pessoal? É acento grave. Esse é o grave e o outro é o agudo. Ok? Então é um acento indicativo de crase. Dei um presente à minha namorada. Você deu algo à sua? Pronto. Vamos lá. Agora eu vou usar o laranja. Pronome possessivo. Só pronome possessivo. Esse é o seu celular. Este é o meu. Dei um presente à minha namorada. Você deu algo à sua? Esses são os pronomes possessivos. Ok. Quando o artigo ele é facultativo, antes de nome de mulher, há algum nome de mulher aqui, pessoal? Não. Então, a gente não vai analisar nome de mulher, porque nome de mulher é nome de mulher, pessoal. Dei um presente à Isabela. Pessoal, vai ser facultativo. Nem preciso anotar aqui um monte de balela para ganhar, para perder seu tempo. Nome de mulher é facultativo. Nome de mulher é facultativo. Há exceção? Sempre. Português sem exceção é matemática. A exceção é quando a mulher é muito conhecida. Dilma Rousseff, Anitta. Tá bom? Mas a regra é, antes do nome de mulher, o artigo é facultativo. Tá bom? Na real, é nome de pessoa. Mas como a gente está trabalhando crase, a crase jamais vai acontecer antes do nome de homem. O óbvio também precisa ser dito, tá? Então, nós já sabemos que os artigos aqui não podem ser facultativos por causa de nome de pessoa. Então, vamos para o outro lado. O artigo é facultativo antes de pronome possessivo adjetivo. Paulo, o que é um pronome possessivo adjetivo? Todos esses são pronomes possessivos. E quando ele será adjetivo? Quando ele estiver ao lado de um substantivo, caracterizando um substantivo. Por exemplo, vamos falar sem o seu. Esquece isso aqui. Eu pego um celular e falo assim: esse é o celular. Esse é o celular. Claro, eu não estou com ele nas mãos, por isso que eu falo esse, tá? Esse é o celular. Agora, quando eu falo assim, esse é o seu celular, mudou alguma coisa? Sim ou claro? Claro, né, pessoal? Então, esse é o seu celular. Este é o meu. Pessoal, esse seu está caracterizando o celular? Sim ou não? Muito bom. Vocês são a melhor turma para quem eu dou aula no Papa Mike às segundas-feiras à noite. A melhor. A melhor. Esse é o seu celular. Então aqui eu tenho um substantivo e eu tenho um pronome possessivo adjetivo. Por quê? Porque ele caracteriza o substantivo. Então, nesse caso, o artigo pode ser retirado. Esse é seu celular. O artigo aqui é facultativo. 2. Este é o meu.
Esse é o seu celular. Este é o meu. Meu o quê? Fala, covarde. Exato. Este é o meu celular. Então, celular é como se estivesse aqui dentro. Então, nesse caso, isso aqui é um pronome possessivo, até aqui sem novidade. É adjetivo? Fala, covarde. Não. É um pronome possessivo substantivo, porque ele substitui o substantivo. Então, nesse caso, o artigo é obrigatório. Este é o meu. Eu não posso falar este é meu. Não, este é o meu. Ok? Aqui é a parte introdutória. Vamos para a parte importante da aula. Dei um presente à minha namorada. Um presente à minha namorada. Esse aqui, ele é um numeral ou um artigo? Agora vem a Terceira Guerra Mundial. Muito bem, artigo. Eu sei que alguns ficaram em dúvida, tá? Eu consigo ler mentes, tá? Um aí pensou até assim, eu duvido, eu tô lendo a mente de vocês, tá? E eu sei que às vezes bate a dúvida, mas daqui a pouco a gente fala sobre numeral e eu faço um esqueminha pra vocês, tá bom? Dei um presente à minha namorada. Pessoal, a minha namorada. Namorada é o que, pessoal? É o demônio. Não, pessoal, é um substantivo. Substantivo. Dei um presente à minha namorada. E minha é um pronome possessivo. Ótimo. E acraseado é a mais a. Aqui que eu quero o artigo. Esse pronome possessivo, ó, dei um presente à namorada. Quando eu falo assim, dei um presente à namorada, é igual a falar, dei um presente à minha namorada? Gente, vocês estão talaricando quem? Porque quando eu digo dei um presente à namorada, eu posso dar um presente à namorada de outra pessoa. É uma namorada não específica. Agora, quando eu digo dei um presente à minha namorada, aí você não é talarico. Aí você não é talarico. E já digo pra vocês, a melhor forma de terminar um namoro é com um presente. Sabiam disso? A melhor forma de terminar um relacionamento é com um presente. Sabe? Eu lembro que o meu último relacionamento, que foi em fevereiro, eu terminei com um presente. A gente tava num jantar, a gente tava ficando, acho que pela quarta vez, eu acho. Aí eu falei assim, nossa, que pezinho bonito. Qual o tamanho desse pé fofo? Oh, fofinho. Aí ela falou assim, 34 da Schutz. Eu falei, como é? O tamanho do teu pé. O tamanho do meu pé é 34 da Schutz. Eu pensei, não, ela não tá falando isso pra mim. Meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Tá pedindo um presente no quarto jantar. Meu Deus do céu. Tá bom. Aí depois de umas 2 semanas eu não queria mais. Aí houve uma discussão lá, como todo relacionamento, tem discussão manhã, tarde, noite, madrugada. Aí eu falei assim, não quero mais. Aí no outro dia ela foi pro hospital, onde trabalhava. Aí eu fui pro shopping, comprei o lançamento lá da Schutz, embalei pra presente, mandei um bilhete, uma cartinha bem bonita, falando que eu não queria mais e mandei pra ela. Ela mandou uma foto pra mim chorando, acho que tava emocionada com o presente, acho que ela gostou do presente. Enfim, fica a dica.
Ela mandou uma foto, tava a lágrima descendo assim, acho que ela ficou emocionada com o presente. Eu acho que ela gostou. Dei um presente à minha namorada. Pessoal, esse minha está caracterizando a namorada? Pronome possessivo adjetivo. É claro que caracteriza, pessoal. Dei um presente à namorada, eu posso dar um presente à namorada do meu amigo. Posso, mas não devo. Dei um presente à minha namorada. Pessoal, caracteriza bastante, tá? É um pronome possessivo adjetivo. Então aqui a crase é facultativa, porque eu posso tirar esse a e ficar só a preposição. Entender essa parte ou deu tela azul? Dei um presente à minha namorada. Como minha é um pronome possessivo adjetivo, o artigo é facultativo. Se eu posso tirar o artigo da crase, a crase é facultativa. Porque eu tiro o artigo, fica só o a preposição. Ok? Fica só o a preposição. O artigo eu posso tirar. E aí não tem mais crase. Se eu tenho só um a, não tem mais crase. Ok? Então vou colocar aqui a crase porque é facultativa. Eu posso colocar ou não. Você deu algo à sua? A sua quem, pessoal? A sua namorada. Então aqui eu tenho um pronome possessivo substantivo. No pronome possessivo substantivo, o artigo é facultativo ou obrigatório? Dez. Se o artigo é obrigatório, a crase é facultativa ou obrigatória? 10. Pronto. Era isso. Porém, eu vou montar um esqueminha para você nunca errar. Tá? Certo dia. Cadê meu esqueminha? Cadê meu esqueminha? Aqui, voltei. Aí, eu falei, cara, eu quero ficar solteiro. Eu gosto de assistir as minhas séries. Ela vem aqui pra casa, fica 2 horas pra escolher o filme. Quando escolhe, eu tô dormindo. Eu quero ficar solteiro. Se ela reclamar muito, eu vou terminar. Aí eu falei, gente, faz sentido. Porque nem tudo na vida é obrigatório. Eu não sou obrigado a ter namorada. Até a minha. Nem tudo na vida é obrigatório, pessoal. Até a minha namorada é facultativa. Eu falei isso aqui na faculdade de letras. Meu Deus do céu, você não sabe a confusão que deu. Porque na faculdade eles não têm o costume de simplificar as coisas. Quanto mais complexo, mais chique. E aí ninguém aprende. E aí eu fui dar esse exemplo aqui, a professora quase me engoliu. Mas depois aceitou que era um bizu matador. Vamos lá. Pessoal, aí eu falei assim que ela é muito chata, eu vou terminar com ela porque eu não sou obrigada a namorar. Até a minha namorada é facultativa. Como assim, Paulo? Pessoal, após a preposição até, antes do pronome possessivo feminino. Opa!
do pronome possessivo adjetivo feminino e antes do nome de mulher, a crase é facultativa. Todas as questões de concurso que cobrem o uso facultativo da frase são resolvidas com esse esqueminha. Até a minha namorada é facultativa. Fui à casa do sargento Matusa. Pessoal, a crase é obrigatória. Fui à casa do sargento Matusa. Agora, quando eu digo fui até a casa do sargento Matusa, o até torna a crase... Fala comigo. Fala, covarde. Facultativa. Dei um presente à minha esposa. Vou melhorar. Dei um presente à minha mãe. A minha mãe. Dei um presente, objeto direto. A minha mãe, objeto indireto. Eu coloco a crase. Mas como eu tenho minha mãe, que é o pronome possessivo adjetivo, e no feminino, a crase é... Muito bem. E quando for o nome de mulher? Exemplo. Ontem na festa, referi-me a Ana, pois ela estava muito bela. Referi-me a Ana, com crase. Mas eu posso tirar a crase porque antes de nome de mulher, a crase é facultativa. Beleza? Até a minha namorada é facultativa. Você que está pensando em fazer uma tatuagem, está pesquisando aí no Instagram, fica a dica. Tatue aqui, ó. Até a minha namorada é facultativa. Vai acertar a questão da prova. É melhor do que fazer a tatuagem com o nome da namorada. Não se faz, pessoal. Não se faz. Quem que falou aí que fez? Vai virar o corpo daquele cara do Breaking Bad. O mapa do português. Pessoal, até a minha namorada é facultativa. Não se esqueça disso. Até a minha namorada é facultativa. Beleza? Deixa-me ver aqui. Tá. Tenho mais algumas coisinhas para passar para vocês. Precisa adiantar. A aula escrevendo, ela é boa para você, mas para mim o tempo passa mais devagar, mas vamos lá. Bravo, quer dizer, o tempo passa mais rápido para mim, que tenho que estar escrevendo. Mas vamos lá. O caso proibido do artigo. Quando que eu não posso usar o artigo? Vou passar agora para vocês. Quando antes de substantivo genérico. Eu vou escrever, depois eu apago. Vou à casa. Vou à casa. Que casa? Não sei. Se eu não sei, não tem artigo, não pode ter crase. Vou à casa. Vou a. E casa não tem artigo, porque é um substantivo genérico. Vou à casa
do meu pai. Aqui eu já coloco a crase. Porque agora tem artigo. Ok? Substantivo genérico não traz artigo. Outro caso. Antes de pronome de tratamento. A vossa senhoria chegou. Não, pessoal, a vossa não. Antes do pronome de tratamento eu não uso o artigo. Tem exceção? Tem. Se não tivesse exceção, seria matemática. Exceção. Senhor e senhora e senhorita. Senhorita. Atenção! Atenção! Eu quero que vocês respondam. Todo país vai à Copa do Mundo. Todo o país vai à Copa do Mundo. Essas frases possuem o mesmo sentido? Então vamos lá. Todo país vai à Copa. Todo país vai à Copa. Pessoal, quando eu falo todo país, eu estou falando qualquer. Qualquer país vai à Copa. Todo país vai à Copa. Deixa eu ver um outro exemplo aqui. Todo corpo é bonito. Todo corpo é bonito. Eu estou falando que qualquer corpo é bonito. Todo corpo é bonito. Agora, quando eu falo assim, todo o corpo é bonito, é porque um corpo é bonito da cabeça aos pés. Então, todo país vai à Copa, é qualquer país vai à Copa. Quando eu digo todo o país, é o país inteiro. Todo o país vai à Copa. O país inteiro vai à Copa. Perceberam a diferença semântica da presença e ausência do artigo? Sim ou não?